A paz em Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito da vontade humana. Será que a vontade humana está ativa na salvação? Ou será que é somente a vontade divina que é considerada? É isso que nós vamos falar em mais um vídeo. As Escrituras dizem que o pecado ele entrou no mundo através de Adão, através do erro de Adão, o que nós chamamos costumeiramente de pecado original ou de pecado ancestral. A partir disso, o pecado ele então cai sobre toda a humanidade, de forma que as consequências, o juízo do pecado original, ele está em todos. A este estado, as Escrituras Sagradas chamam de morte espiritual, que é um estado de total depravação do homem. Nesse estado, entendemos que o homem está totalmente incapacitado de ir a Deus. O homem ele não consegue buscar a Deus, ele não pode ir a Deus, não pode dar nenhum passo em direção a Deus. Ele nem sequer conseguiria pensar em Deus. É por isso que Deus ele age com a sua graça no mundo. A graça divina é aquilo que traz o bem. Todo o bem que o homem faz é por causa da graça. Tudo de bom que existe no mundo deve ser atribuído a Deus. Porque o homem, por si mesmo, na energia do seu livre-arbítrio, não conseguiria fazer nada de bom, nada de proveitoso. Mas pela graça, até mesmo as pessoas ruins, as pessoas más, elas sabem dar boas coisas aos outros. Jesus mesmo ele fala que mesmo os homens sendo ruins, eles sabem dar boas coisas aos filhos. E isso por quê? Porque toda boa dádiva, ela vem do Pai. Ela vem daquele que está nos céus, daquele que não tem mudança. E é por isso que é compreendido que a graça divina, ela gera no homem a capacidade de fazer o bem, a capacidade que o homem, por si mesmo, não teria. As Escrituras, elas sempre dizem que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, ou seja, que é Deus que opera a salvação, que é Ele que dá todos os passos da salvação, que é Ele que faz 100%. O homem não teria capacidade de se salvar, de se auto-salvar, de dar algum passo em direção a Deus, justamente porque ele se encontra em um estado de morte espiritual, ou seja, ele está afastado de Deus e é incapacitado através de si mesmo para ir até Deus. Por isso que Deus ele salva o homem, ele opera a salvação no homem. Mas as Escrituras também dizem que o homem é responsável pelas suas respostas ao Evangelho. A Bíblia geralmente ela fala que homens resistiram ao Espírito Santo, que recusaram a converter-se, que Deus ele estendeu a mão a um povo duro, que sempre o rejeitava, que o entristece. Diz também que alguns homens eles rejeitaram o conselho divino para si mesmos. Todas essas formas estão na Escritura. Por isso que nós acreditamos que a graça divina é ela que conduz o homem ao arrependimento, é ela que gera no homem a capacidade de crer, e toda bondade advém da graça divina. No entanto, ela não é uma força irresistível, mas ela é uma ação do Espírito Santo que atua na vida do homem em todas as esferas da sua vida e que sempre está convergindo o homem a Cristo. Todas as coisas, toda a bondade, toda a justiça, em todo momento a graça está conduzindo o homem até Cristo. E o homem pode responder positivamente ou negativamente.
Quando o homem ele responde negativamente, isto é, quando ele rejeita a graça, então significa que ele está lutando contra, significa que ele está agindo ao contrário da ação do Espírito. Ele está tentando fazer por si mesmo. E quando ele tenta fazer com suas próprias mãos, automaticamente ele está recusando a graça, que é esse favor divino. Mas quando o homem nada faz para a sua salvação, a própria graça o conduz ao arrependimento. E quando ela o conduz ao arrependimento, e o homem efetivamente se arrepende e crê, é nesse momento que ele é unido a Cristo. E então ele é regenerado, justificado, santificado, enfim, ele faz parte do corpo de Cristo, ele é adotado pelo Pai Eterno. O arminianismo, então, ele defende que a ação da graça divina é a única responsável para salvar o homem. No entanto, a ação do homem em recusa, em rejeição, em resistência a essa graça, é o que faz o homem responsável pela sua condenação. Ele é condenado por esta blasfêmia contra o Espírito, ou seja, por ser incrédulo, por rejeitar, por recusar a salvação que lhe é sendo oferecida. A graça ela leva o homem ao arrependimento, mas o homem, na dureza do seu coração, ele pode simplesmente recusar, resistir. E Deus, ele permite, porque Deus não é obrigado a salvar. Ele deseja a salvação, mas não de forma incondicional. Ele deseja agir com graça, mas não de forma irresistível. Deus age com a graça de forma suficiente, mas sempre permitindo que o homem resista. Ou seja, a graça divina ela nunca vai agir em coerção, mas sempre ela vai agir de forma suficiente. Portanto, a vontade humana ela é sim ativa na salvação. Há uma só ação, uma só obra, que é da graça, mas há duas vontades, a divina e a humana. E Deus permite que o homem, em sua vontade, ele possa o resistir. A isso, o Dr. Roger Wilson, ele chamou de sinergismo evangélico, que seria o quê? Seria uma cooperação de vontades. Uma cooperação não de obras, mas de vontades. Mas talvez um termo mais apropriado para o arminianismo seria aquele cunhado por Jack Cottrell. O Jack Cottrell, ele cunhou, o termo monergismo sintelista, que literalmente significa uma ação, uma energia, que seria a divina, portanto há uma só obra, uma só ação, que é a divina, por isso monergismo, porém ele é sintelista, ou seja, há duas vontades, há ali duas vontades atuando, uma ação e duas vontades. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, clique aqui em se inscrever, ative o sininho para você receber sempre as notificações de novos vídeos e, é claro, deixe o seu like nesse vídeo. Amém? A paz em Cristo Jesus.